sou a Poliane e hoje eu vou compartilhar um pouquinho do processo de coaching com a Maíra, um pouquinho da minha experiência. Bom, inicialmente eu queria dizer que eu sempre fui uma pessoa que enxerguei o processo de coaching com muitas objeções. Isso porque na era digital que nós vivemos, os conteúdos que nós consumimos nos leva a acreditar que o processo de coaching é sempre baseado na ideia de meritocracia e em frases motivacionais. Mas o processo de coaching da Maíra não tem nada a ver com isso. E eu a conheci porque ela é minha professora de Direitos Humanos, o que faz toda a diferença. Faz toda a diferença ter uma pessoa que é especialista em direitos humanos, que teve uma vida baseada em ativismo contra opressões de minorias no geral, né? Que é o caso da Maíra. Então, eu senti que ao longo do nosso processo, isso fez toda a diferença para que ela tivesse uma abordagem humanista, compreensiva e totalmente acolhedora comigo, o que fez uma diferença muito, muito absurda no nosso processo, né? E, bom, se eu tivesse que resumir o processo de coaching em uma palavra, eu resumiria na palavra ação. Isso porque a gente consegue enxergar e consegue ver o quanto o patriarcado oprime mulheres em várias áreas das suas vidas, né? E essas críticas e essas identificações são muito importantes. É muito importante nós lermos mulheres feministas, nós identificarmos como o patriarcado age na nossa vida. Mas é muito difícil, a partir de leituras, ou a partir de outras formas de aprendizado, a gente conseguir identificar as opressões e agir para combatê-las. E eu acho que o processo de coaching é sobre isso. É sobre identificar como ao longo do nosso trajeto, ao longo da nossa vida, nós fomos oprimidas, nós tivemos ações e omissões por conta do patriarcado e agir para combater essas opressões. Trabalhando nossa autorresponsabilidade, falando, tendo que se impor, tendo que trabalhar a questão de não saber dizer não, enfim. São várias as formas que mulheres são oprimidas e que eu me via também nessa situação de ter o patriarcado em algumas áreas específicas da minha vida, me diminuindo ou fazendo com que eu não pudesse potencializar algumas áreas que eu poderia potencializar se eu não tivesse esses óbices, né? E eu acho que é isso. É sobre ação, o meu processo de coaching. E um outro fator que fez toda a diferença no meu processo com a Maíra é que eu aprendi com ela que nós não funcionamos bem, não vamos alcançar um bem-estar, nós não vamos alcançar um empoderamento trabalhando só uma área da nossa vida ou duas áreas da nossa vida. Nós precisamos alcançar a plenitude do nosso ser, né? E isso requer uma conexão tanto com os nossos sentimentos, quanto com as nossas vontades, quanto com o nosso corpo. E é por isso que no processo de coaching da Maíra, além de nós termos as sessões, que são as sessões próprias do coaching, ela também nos oferece uma utilização ilimitada das aulas de yoga, porque ela também é professora de yoga, e também nos oferece uma utilização ilimitada do Clube da Luta, que também é um outro grupo sensacional, que basicamente reúne mulheres incríveis, liderada por uma mulher mais incrível ainda, que é a Maíra, em que nós compartilhamos opressões, compartilhamos onde o patriarcado afeta as nossas relações, o nosso profissional, o nosso acadêmico, o nosso crescimento. Enfim, é um momento de muita reflexão e de muita ação também, porque, mais uma vez, nós identificamos em grupo alguns pontos que o patriarcado, que o machismo nos afeta, para a partir daí a gente conseguir agir combatendo isso, né? E, enfim, são momentos sensacionais. O Feminist Yoga, que é o grupo que a Maíra lidera e dá aulas de yoga, também é um momento muito importante, porque além de aulas de yoga que faz com que nós nos conectemos com o nosso corpo, nós também temos a prática da meditação, que fez toda a diferença na minha vida. Então eu senti que eu estou caminhando para alcançar a plenitude, isso porque a meditação me ajuda muito na área espiritual, a me conectar com os meus pensamentos, a me desconectar, né, do dia a dia, da correria, da rotina, das imposições sociais. O
o yoga me ajuda muito e o processo de coaching tem sido incrível para eu agir nos pontos que eu identifico junto com a Maíra, que estão atrapalhando a minha vida, que estão limitando, de certa forma, áreas que eu poderia desenvolver muito mais se eu conseguisse combater essas opressões de gênero que nós temos, né, enquanto mulheres. Então é isso. É isso.